Amém. A paz do Posso, Senhor. Posso seguir, Janice? Pode. Espera só um Janice, tá me momentinho. ouvindo? Está começando a gravação aqui. Ixi, eu tinha esquecido de botar para gravar. Tá bom. É só carregar aqui a gravação. Aqui. Já está gravando. Então, pronto. Pode continuar, pastor. Tá joia. Boa noite para todos, então. Todos, somos poucos, mas somos todos, né? Então, boa noite para o Raulson, boa noite para a Cláudia. O Jaldo chegou aí de novo, né? Você está aí, Jaldo? Olha, o Davi também está aí, que maravilha. Tudo bem, Davi? Meu nome é Jaldo. Jaldo como faz canela. Sou Sim, professor desde 2006. Olha. E também, recentemente, sou dirigente de uma igreja fundada aqui do Escalvado, o nome da congregação é Escalvado. Ok. Tá bom, então. Então, irmãos, nosso tempo é muito pouquinho, né? A gente tem que aproveitar o máximo possível. Então, eu queria primeiro me apresentar para vocês. Não sei se alguém aqui já me conhece. Acho que o Davi me conhece, né? Conseguiu de me ouvir? Oi? Que foi? Tá, eu vou seguindo aqui. Meu nome é Carlos e eu sou missionário junto com a Missão Novas Tribos do Brasil há 37 anos agora. E nós estamos trabalhando atualmente na nossa escola bíblica, no Instituto Bíblico Peniel, aqui no sul de Minas. É a primeira escola do nosso treinamento. Então, nós temos um treinamento que trata das 3 áreas, de teologia, de antropologia e de linguística. Não é? É um treinamento completo para os missionários que vão trabalhar com povos transculturais. Então, nós estamos aqui em Peniel já há 4 anos e meio, com professores e líderes. Mas nós trabalhamos aí já em alguns lugares por aí, né? Trabalhamos com um povo lá no norte do Pará, depois trabalhamos numa escola bíblica que nós tínhamos também lá em Pernambuco, e depois na nossa escola missiológica, que tratávamos de antropologia e linguística na época, lá no Mato Grosso do Sul. E, por último, antes de vir para cá, nós trabalhamos por 15 anos com um ministério que a gente chama de Ministério de Consultoria de Campo. Então, o que a consultoria de campo faz? A gente acompanha os missionários que foram treinados e foram enviados para os campos, trabalhos com povos indígenas, né? Então, a gente acompanha esses missionários no desenvolver do seu ministério, no aprendizado da língua, na análise da cultura, na preparação do ensino bíblico, na plantação de igreja. Então, agora estamos aqui, como eu disse, há 4 anos e meio aqui em Peniel, começando, né, recebendo jovens chamados do Senhor que vêm para cá para começar o seu treinamento. E eu sou muito, muito grato a Deus, né, pela lembrança aí do Denis de me convidar para ter esse tempo com vocês hoje, compartilhar com vocês. E para aproveitar bem o nosso tempo, nós vamos tratar de apenas 3 pontinhos aqui. Mas eu acredito, sinceramente, irmãos, que o que eu vou passar para os irmãos, o que vamos conversar um pouquinho, talvez vai surpreender você. Algumas coisas aqui são, como a gente diz, né, na gíria, são fora da caixa. O que significa ser fora da caixa? Eu quero tratar com vocês alguns assuntos com relação à obra de Deus, que talvez vai surpreender você, porque eu vou seguir uma visão bíblica daquilo que a gente chama da obra de Deus, e eu vou usar o tema que eu passei por dentro, não sei se ele passou para vocês, a obra de Deus do jeito de Deus. Acho que todos nós aqui podemos reconhecer que em muitas situações, em muitos lugares, nas nossas igrejas e missões, etc., muitas vezes a gente desenvolve muitos trabalhos, não é? Muitas atividades.
E muitas dessas atividades, às vezes, não têm muito a ver com a obra de Deus. Por quê? Porque eu acredito, nós também aqui acreditamos, que a obra é de Deus, não é nossa. Né? Então, já que é dele, ele é o dono da obra, ele é o dono da missão, então a obra dele tem que ser feita do jeito que ele quer, e não do jeito que a gente acha, do jeito que a gente imagina. E muitas atividades que a gente, muitas vezes, produz na igreja, e às vezes até no campo missionário, não estão muito bem emparelhadas, não estão muito bem pareadas com aquilo que Deus deseja. Então, essa é a minha proposta hoje à noite, a gente conversar sobre a obra de Deus, do jeito de Deus. Então, em primeiro lugar, eu queria conversar um pouquinho com você e fazer uma pergunta para você, usando o texto de Mateus, capítulo 28. Todo mundo sabe o que tem em Mateus 28, né? Quando a gente fala Mateus, capítulo 28, logo vem à nossa mente o quê? A grande comissão, não é assim? Então, lá, Mateus 28, 16 a 20, nós temos ali aquele momento do Senhor Jesus com os seus discípulos em que ele se despede deles e antes de voltar, de subir aos céus, ele dá a eles uma missão. Ele compartilha com os seus discípulos a missão que é de Deus. Então, isso nós chamamos a grande comissão, o grande chamado dele para os seus discípulos. Então, eu quero ler para vocês aqui na minha Bíblia esse texto de Mateus 28, 16 a 20. Diz assim: Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto é muito conhecido de todos nós, não é? Pois é. Já que é muito conhecido de todos nós, eu vou lhes fazer uma pergunta. Você percebeu que há alguns verbos aqui envolvidos na comissão, não é? Então, conte comigo aí quais são os verbos que a gente tem aqui. Nós temos o ir, não é? Nós temos o discipular, que aqui na nossa tradução fica fazer discípulo, mas tem o ir, tem o discipular, tem o batizar, tem o ensinar. Ok? Esses 4? Vou repetir. Ir, discipular, batizar e ensinar. Esses 4 verbos aparecem aqui, não é? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá bom? Então, desses 4 verbos que aparecem aqui, nos versículos 19 e 20, um deles é uma ordem. A nossa língua portuguesa, a gente chama de... É uma forma verbal que a gente chama de imperativo. Bom? Então, o imperativo ele pode ser uma ordem, um pedido, mas nesse caso é uma ordem, né? Então, qual desses 4 verbos aqui é um imperativo, é uma ordem de Jesus? Qual deles? Estou esperando a resposta. Batizar? Alguém? Eu acho Batizar? Não. que é o ir. É o ir? Quem falou que é o ir? Foi a Cláudia? Eu creio que é o ir. Então, Cláudia, Eu. essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa também. compreensão geral. Nas nossas igrejas, nas nossas missões, nos nossos congressos, a gente sempre tem falado que essa é a ordem do Senhor. Precisamos cumprir a ordem do Senhor, que é ir por toda parte, ir por todo mundo, né? Aí, como eu falei, eu vou surpreender você, eu acho, né? Porque nesses 4 verbos aí, realmente só tem um imperativo. E não é o ir, é o discipular. Então, a verdadeira ordem que o Senhor nos deu nessa comissão é fazer discípulos. Então, esse verbo aqui, esse verbo ir, na verdade, então, como os outros 3 também, eles são particípios. Né? No original grego, eles são particípios. O verbo ir, ele aparece numa forma mais de um presente contínuo. Enquanto os outros 2,
eles aparecem nessa forma do particípio. A questão é que quando esses verbos de outra categoria vão junto do verbo do imperativo, eles se tornam parte do imperativo. Então, a ordem é: façam discípulos. Né? Enquanto vocês estiverem indo, fazendo discípulos, vocês vão batizar e ensinar. Percebeu? Então, a verdadeira ordem que temos aqui não é ir, é fazer discípulos. O que é que isso muda para nós? É que, seja indo, seja se Deus nos chama para sair de onde estamos, para ir para outro lugar, ou seja, vou citar aqui, só para exemplificar, quando Deus falou com Abraão. Você se lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, esse é um chamado para sair, tá vendo? Deus chama Abraão lá da região da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e diz para ele: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, é um chamado para ir. Mas, nesse caso aqui, o chamado, a verdadeira ordem, não é para ir. Pode ser que o desejo de Deus para mim e para você seja que a gente fique onde está. Se ele tiver o desejo, se Deus quiser que a gente realmente saia dali e vá para outro lugar, essa parte é com Deus. Ele pode dizer isso para nós. Mas não muda o fato de que a verdadeira ordem é fazer discípulo. Seja onde eu estou, onde você está, ou indo para qualquer outro lugar, a ordem é: faça discípulo. Então, como eu falei, eu acho que isso muda um pouquinho a nossa perspectiva da missão, né? Da comissão de Jesus, porque aonde quer que eu esteja, dentro da igreja, na minha cidade, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, há uma ordem, que é fazer discípulo. Então, deixa eu me perguntar para você: você tem feito discípulos? Onde quer que você esteja, você tem feito discípulos? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, e assim por diante, né? Não importa, à luz do texto bíblico, daquilo que Jesus falou para nós, não importa onde eu estou, a ordem é a mesma. Para mim, que estou no campo missionário indígena, para você que está na cidade, está na sua escola, em casa, a ordem é a mesma: faça discípulo. Agora, alguém fala para mim assim: mas, Carlos, eu não tenho condição, vamos dizer, tem 100 pessoas na minha escola. Eu não tenho condição de fazer 100 discípulos. Verdade, é difícil mesmo, né? Porque discipular é o quê? Fazer um discípulo é andar com ele e levá-lo para andar com a gente, né? Ao longo da vida, das situações, etc. Então, a gente precisa andar perto dessa pessoa, precisa se aproximar dessa pessoa, andar com ela, e ao longo do caminho, a gente vai transmitindo alguma coisa. Ou andar com ela, ou levá-la para andar com a gente. Foi assim que Jesus fez discípulos, não foi? Você se lembra lá em Caná da Galileia, quando ele fez os primeiros discípulos ali à beira do mar da Galileia, ele passa na praia e vê dois irmãos trabalhando ali, Simão e André, e ele chama: venham comigo, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mais à frente ele encontra outros dois irmãos, Tiago e João, e faz a mesma coisa: venham comigo, venham andar comigo, eu vou fazer vocês meus discípulos. Então, isso é discipular, é trazer pessoas para junto da gente, para a gente andar com elas, ou elas andarem com a gente. Dá trabalho, não dá? É um preço a pagar. A gente tem que entrar na vida das pessoas, mas para isso a gente tem que deixar que elas entrem na nossa vida também. Então, há um preço a pagar aqui, né? Mas, gente, isso não faz a menor diferença. A ordem é: faça discípulos. Se você não pode fazer 100 discípulos, eu também não posso, faça um. Se você faz um discípulo na sua casa, na sua família, se você faz um discípulo na sua escola, se você faz um discípulo no seu trabalho, e você chama para perto, você se aproxima, você testemunha para ele, você conduz essa pessoa na palavra de Deus, é suficiente. Por quê? O discipulado, ele é progressivo, né? Se eu faço um discípulo e o meu discípulo aprende que a ordem é fazer discípulo, ele vai fazer um também. Então, eu fiz um, ele faz mais um, e esse outro faz mais um, e esses todos vão fazer mais um. Então, a coisa vai crescendo, né? O discipulado é assim: cada discípulo fazendo discípulos, a coisa vai explodindo, né?
Por que há tanta gente ainda no mundo hoje que não foi alcançado? Que nunca ouviu falar? Porque nós não estamos fazendo discípulos. Essa é a questão. Se nós começarmos a fazer discípulos, a coisa vai explodindo. Discípulos fazendo discípulos, nós vamos espalhar pelo mundo. O problema é que nós estamos esperando uma tal ordem ou um tal chamado de Deus especial para nós irmos para algum lugar. E essa não é a ordem. A ordem é fazer discípulos. Então, antes de continuar para o próximo ponto, eu queria ouvir você um pouquinho, mas sintam-se à vontade, gente, de falar, tá bom? O que você achou? O que você está pensando ouvindo isso que eu falei agora? Damiana, pode falar. Estou vendo que você está querendo falar alguma coisa. Não, eu cheguei agora, né? Mas que nós temos que fazer discípulos, deixar discípulos, né? Para onde a gente andar, nós temos que dar o nosso testemunho, deixar nosso testemunho e formar discípulos, porque a Bíblia diz, Jesus deixou, é um dos mandamentos, para a gente deixar discípulos, que é para a gente ganhar um, esse um ganha mais dois, o dois ganha mais quatro, assim por diante. É o exemplo que Jesus deixou mesmo, tá bom? Sim. Foi o que eu Glória a Deus. entendi. É isso mesmo. Tem mais. O Marcos está quietinho ali, estou vendo só o retrato dele. A parte, senhor, desculpa, porque eu estou fazendo um encaixe aqui para um programa de missões que nós vamos ter no dia 24 de setembro. Mas é interessante porque, apesar de eu ter falado sobre fazer discípulos, a gente sempre associa o mandamento em ir. Né? A gente sempre fala, não, é ir. Mas entendendo agora o que o senhor falou, eu lembrei de uma palestra que eu tive com um professor de missões uma vez. Ele disse, mas ir fazer o quê? Não é só ir. Muita gente vai, mas é ir e fazer discípulos. Então, é bem interessante essa parte. É isso mesmo, Marcos. É interessante que o verbo ir, como eu falei antes, não sei se você ouviu, o verbo ir ele é um presente contínuo. Então, a tradução mais correta seria assim. Jesus teria dito assim, portanto, indo, façam discípulos. Entendeu? Enquanto estivermos indo para qualquer lugar, a vida toda, indo pela vida, né? Indo pelo caminho, indo pela vida, enquanto vivemos, faça discípulos. Essa é a ordem. Eu não sei, eu espero, né? Quero crer que isso, você ouvindo isso muda mesmo a perspectiva de como que faz a obra de Deus, né? Você não precisa esperar nenhuma ordem especial para ir. Se Deus assim desejar, dizer para você, sai daí, vai para outro lugar, ele vai te dizer. Mas mesmo que ele não diga isso, a ordem permanece. Faça discípulo, onde você estiver. E aí fique pronto, fique disponível, né? Para, quem sabe, Deus falar para você, realmente eu quero que você saia daqui. Ele vai te mostrar isso, como ele fez comigo, né? Eu tinha uma carreira, estava muito bem na minha carreira, e um dia Deus, do nada, assim, né? Parece que é do nada, mas Deus tem seus planos, né? Então ele falou para mim, eu quero que você saia daí. Saia daí e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E aí agora já são quase 40 anos nessa caminhada, né? Não pode ser que Deus faça isso com você, mas se ele não fizer, se ele não disser saia daí e vai para outro lugar, siga fazendo discípulo onde você está. Então essa é a primeira observação que eu queria fazer na nossa conversa aqui, tá bom? Em segundo lugar, eu quero fazer um desafio para você aqui. A palavra de Deus, quero que vocês me digam se vocês concordam ou não com o que eu vou dizer, tá? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora. Sim ou não? Sim. Quem falou sim? Sim. Juliana? Cláudio? Damiana. Jaldo, a palavra de Deus, ela é transformadora, ela é poderosa, sim ou não? Sim, né?
Eu acredito que a palavra de Deus, Exato. eu concordo Então, eu vou... na tecla sim. Isso, tá bom. Então, eu vou citar para vocês uma outra passagem que vocês conhecem muito bem, então não precisa nem ler, mas eu vou citar para vocês. Mateus capítulo 13, em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 17. Você se lembra o que acontece ali, naquele texto? Jesus começa a contar, a falar com aquelas pessoas ali, usando parábolas. Você lembra disso? É a primeira vez em que ele vai falar com o povo através de parábolas. O que são parábolas? São pequenas histórias narrativas que podem ser, quase sempre são, histórias inventadas, né? Não necessariamente são verdade, mas são narrativas que se cria para que, através dela, a gente ensine alguma coisa. Tá bom? Então, em Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. Você se lembra disso? Então, ele começa assim: um semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu entre as pedras. E aí ela caiu entre as pedras, mas como tinha pouca terra, ela não fortaleceu. Ela nasceu, a semente nasceu, mas não criou raiz. Então, logo o sol esquentou e ela morreu, a planta morreu. A terceira parte caiu entre espinhos. A semente que caiu entre os espinhos, ela também germinou, também nasceu, né? Mas ela não deu fruto. Ela cresceu ali, mas não deu fruto, porque os espinhos abafam os frutos. E aí tem a outra parte, a quarta, a última, são aquelas sementes que caíram em terra boa. Essas que caíram em terra boa, diz o Senhor Jesus, né, que elas nasceram, cresceram e deram fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Tá? Então, elas deram fruto. Muito bem. Até o versículo 17, ele conta essa parábola e os discípulos estranham que ele conta essa parábola e falam para ele assim: Senhor, nós não entendemos. Por que o Senhor está falando assim, por parábola? Então, Jesus vai dizer por quê, qual a razão, né? Ele diz assim: eu estou falando assim para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. E aí ele cita Isaías dizendo: é um povo de coração duro, um povo rebelde, de coração duro, que ouve, mas não aceita. Escuta, mas não recebe. Então, a partir de agora, eu falo por parábolas, porque eu não quero que eles entendam. Para que se cumpra o que o profeta Isaías falou. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Então, veja só. Até o capítulo 12 de Mateus, Jesus vinha falando para todo mundo que ele era o Messias que Deus havia prometido. E não só ele vinha sendo anunciado também por outras pessoas, né? Dizendo que ele era o Messias prometido, aquele que Deus prometera mandar. Quando chega no capítulo 13, ele muda de atitude, porque até aqui ele foi rejeitado. Alguns creram nele, é verdade, mas ele vinha sendo rejeitado todo o tempo, especialmente pelas autoridades de Israel. Do capítulo 13 em diante, ele muda a sua maneira de falar com o povo, porque agora ele é que não quer ser entendido. Eu digo assim, a paciência acabou, né? Aquela paciência de esperar e querer, tentar e falar, para tentar mostrar ao povo a vontade de Deus, chegou ao fim. Então, agora ele não quer mais ser entendido. Então, ele começa a falar por parábolas. Os discípulos estranham isso e pedem para ele. Então, o Senhor nos explica a parábola. Ele diz, tá bom, eu vou explicar para vocês. Versículo 18, de Mateus 13, versículo 18 em diante, ele começa a explicar. Você se lembra da semente, a primeira parte que caiu à beira do caminho? O que aconteceu com ela? Nada. Ela não germinou, não nasceu, nada. Simplesmente ficou lá no chão, e aí ele diz, vieram as aves e levaram embora a semente. E aí ele fala, a partir do versículo 18, ele diz que as aves são um símbolo de Satanás. Quando as pessoas recebem a semente e Satanás rouba delas, é por uma razão.
Lá em versículo 19, Jesus diz assim, é porque eles não entenderam a mensagem. Você percebeu? Se as pessoas não entenderem a mensagem, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra transformadora, que é a palavra de Deus, ela não vai produzir nada. Por isso que Jesus disse, né? Porque ela caiu à beira do caminho, não germinou, não produziu nada, e Satanás, então, faz de tudo para tirar aquilo da mente das pessoas. Mas veja qual foi o problema. Elas não entenderam. Tá bom? Então, pense comigo. Quantas vezes você talvez já teve a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com alguém? Alguma vez você parou para pensar, será que essa pessoa está entendendo o que eu estou dizendo? Será que ela está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Porque se ela não estiver entendendo, vai acontecer o que aconteceu em Mateus 13, versículo 18 e 19. Se ela não estiver entendendo, a palavra é viva, a palavra é transformadora, a palavra é eficaz, sim, mas ela não vai produzir nada. É interessante pensar nisso, porque se Deus quiser, ele pode fazer as pessoas entenderem assim, não pode? Um milagre, né? Deus pode fazer um milagre para as pessoas entenderem. Mas não foi isso que Deus planejou. Ele planejou que a gente fale de uma forma que as pessoas vão entender. Então, quando nós lidamos com estamos tentando transmitir uma mensagem para um povo que fala outra língua ou tem outra cultura, nós precisamos pensar muito nisso. Nós precisamos transmitir a mensagem de uma forma, linguisticamente falando, que eles entendam. Então, por exemplo, eu falo uma língua indígena, tá? Se eu começar a falar uma língua indígena aqui para você, tudo que eu estou dizendo aqui na língua indígena, eu estou entendendo tudo que eu estou dizendo, mas você não. Então, eu não estou comunicando. Percebe? Eu não estou comunicando com você. Porque comunicar... Tem algum professor de português aqui? Não? Não? Então, comunicar vem de comum. Então, comunicar é tornar comum a mim e a você o que eu tenho. Eu tenho algo a transmitir. Você não tem esse algo. Então, comunicar é fazer você também ter o que eu tenho. Fazer comum entre nós dois. Tá vendo? Então, comunicar passa pela compreensão. Tem que ser compreensível aqui dentro. As pessoas que ouvem a mensagem têm que entender o que nós estamos dizendo. Entender o contexto bíblico vai além disso, né? Para que as pessoas entendam o que está acontecendo naquele texto bíblico, a gente tem que ser capaz de explicar. A gente tem que ser capaz de ensinar. Porque elas também não sabem o que Deus está querendo dizer com aquilo. Então, resumindo, gente, o grande desafio de fazer a obra de Deus do jeito de Deus é comunicação. O grande desafio não é ir para uma aldeia, o grande desafio não é ir para o outro lado do mundo, o grande desafio não é a falta de sustento, o grande desafio não é doença, o grande desafio de fazermos a obra de Deus do jeito que Deus quer é comunicar com as pessoas. Porque isso não é fácil de fazer. Nós precisamos conhecer muito bem aquelas pessoas, precisamos conhecer muito bem como elas pensam e como elas falam. Vou dar um exemplo para você. Na nossa língua, aqui em português, nós temos algumas figuras de linguagem, não é? Figura de linguagem é um recurso que a gente tem na língua para transmitir algo. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, hoje choveu para chuchu. O que chuva tem a ver com chuchu? Essa é uma figura de linguagem, né? Hoje choveu para chuchu. O que chuva e chuchu tem a ver? Alguém sabe dizer? Não? Você nunca pensou nisso? Eu acho que... chuchu. Ah. É que assim, dizem que o chuchu ele dá fácil. Qualquer lugar que planta, ele dá e dá muito. Uhum. Então, se refere à quantidade. Choveu Exatamente. Muita coisa. Exatamente. Essa é a figura, né? Quando a gente fala assim, hoje choveu canivete aberto. E agora, né? Canivete, você sabe o que é? Aquela faquinha, né? Que a gente abre e fecha.
O que significa dizer choveu canivete aberto? Choveu muito, muito pesado, né? Então, essas são figuras de linguagem da nossa língua, que a gente entende. Agora, eu vou usar uma figura de linguagem que eu desafio você a me explicar o que significa. Você já ouviu dizer assim, fulano está bêbado como um gambá? O que bêbado e gambá tem a ver uma coisa com a outra? Nada, não tem nada a ver com cheiro. Nada a ver com cheiro. Essa é a primeira coisa que as pessoas me dizem, né? Ah, é porque bêbado cheira mal e o gambá também. Mas não é isso, não é essa a ideia. Sabe, o problema é que essa figura de linguagem não é da nossa língua. Ela veio para nós de uma outra língua, e naquela língua faz sentido. Mas quando a gente traduz palavra por palavra para o português, ela não faz sentido. Porque essa figura ela é do inglês. E no inglês, a gente diz assim, fulano está drunk as a skunk. Viu? Drunk e skunk é bêbado e gambá. Qual é o sentido que tem aqui? É a rima. Percebeu? Drunk, skunk. Tem o mesmo som, né? Então, é uma brincadeira que se faz na língua inglesa que tem sentido. O sentido é a rima. Né? Fulano está drunk como a skunk. Mas quando a gente traduz as palavras para a nossa língua, bêbado e gambá, não faz sentido. Percebe? Então, para que eu consiga que uma pessoa me entenda, eu tenho que falar de uma maneira que ela conhece, que ela consegue entender, aqui dentro, né? Intelectualmente, na mesma língua que ela fala. E olha, a coisa é mais difícil do que parece, porque eu sou carioca, né? Acho que vocês devem perceber um pouquinho aí do meu sotaque carioca. Eu falo vocês, né? A gente aqui, nós. Né? Então, eu falo mais assim como carioca. Se eu chegar com esse meu sotaque, falando lá no Nordeste que eu falo é Nordeste mesmo, né? Lá em Pernambuco, Paraíba, ali, o povo não vai entender quase nada que eu falo. Eu estive lá visitando um povo lá, onde nós temos missionários, e vamos visitar uma família, chegando na casa, a senhora falou assim para nós, vamos tomar um cringó? Eu falei, o quê? Tomar um cringó. Eu não faço ideia do que seja isso, né? Aí ela riu e falou assim, em café. Ah, tá, agora eu entendi. Mas olha, ela está falando português comigo. Aí eu falei, agora eu entendi. Aí ela pergunta assim, o senhor quer normal ou morto no pau? Eu falei, ô doido, agora eu não entendi mais nada mesmo, né? Como é que é um cringó normal ou morto no pau? Então, o que a gente está vendo aqui já não é mais língua, é cultura. São coisas que existem naquela realidade. Né? Então, o que é o cringó? É café. O que é o morto no pau? É o café que não é torrado. O grão é só seco, não é torrado, e aí ele é amassado no pilão, pilado, né? No pilão, e aí faz aquela massa esverdeada, e é daquele lá que eles fazem o café. Então, o café lá é verde, não é preto. Bom? Então, como é que eu ia saber disso, né? Então, se eu quero comunicar com alguém, eu preciso pensar, essa pessoa está me entendendo? Na minha língua e na minha cultura, eu sei o que eu estou dizendo. Mas e na língua daquela outra pessoa? É só sair do Brasil, vai do norte para o sul, do leste para o oeste, e você vai ver, mesmo falando português, a gente precisa pensar, será que as pessoas estão me entendendo? Então, o grande desafio é comunicar, gente. O grande desafio não é sair de casa, não é ir para longe, não é ficar doente, não é ter pouco dinheiro. O grande desafio, se a gente quer fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, é comunicar com as pessoas. Né? Elas precisam entender. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro ponto que eu tratei aqui? A verdadeira ordem que a gente tem na grande comissão. Não é ir, é fazer discípulo. Deus pode dizer para você sair e ir para outro lugar. Sim. Mas aonde quer que você esteja, a ordem é fazer discípulo. Segundo ponto aqui. Qual é o verdadeiro desafio missionário? Não é ir para longe, não é viajar, não é ficar doente, não é falta de sustento, não é ficar longe da família. O verdadeiro desafio de fazer a obra de Deus entre os povos do mundo é comunicar com eles. Esse é o grande desafio. Por último, terceiro ponto,
o nosso tempo está correndo, né? Quando Deus nos diz o que fazer, ele já nos disse. Eu quero que vocês façam discípulos e eu quero que vocês comuniquem com eles. Deus nos disse o que fazer, né? Mas, sabe, eu acredito que Deus nos disse também como fazer, não só o que fazer. Se nós não atentarmos para isso, que Deus já nos disse como fazer, nós vamos tentar fazer de algum jeito que a gente vai tentar inventar na cabeça, né? E é por isso que há muitas iniciativas, muita gente fazendo muita coisa, que no final acaba não estando dentro da vontade de Deus. É o que eu falei no início. Nós queremos fazer a obra de Deus, mas do nosso jeito. Então, eu quero mencionar para vocês 2 passagens onde eu quero mostrar para você que Deus falou para nós como fazer a obra dele. Não só o que fazer, mas como. Então, vamos lá. A primeira passagem é Mateus, capítulo 24, versículo 14. Alguém se lembra desse versículo? O que diz? Mateus 24, 14. Sim ou não? Então, se você não se lembra, eu vou citar, tá bom? Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Tá bom? Então, sem pensar nesse fim aí, que esse fim é meio complicado para a gente trabalhar ali agora, mas eu quero pegar essas 2 palavras que Jesus falou. O evangelho deve ser pregado em testemunho. Viu essas 2 palavras? Então, essa palavra pregado aí, no original, lá quando foi escrito lá em grego, né? Ela significa, ela é uma palavra que vem da raiz grega querigma. Então, querigma é um verbo do grego que fala de uma proclamação, ou seja, proclamar, falar, anunciar. Mas essa proclamação, ela tem 2 características interessantes, importantes. Ela precisa ser compreensível e relevante. Compreensível, a gente já falou. Quando eu falo numa língua com alguém, a pessoa tem que entender o que estou dizendo. Mas relevância é outra coisa. Relevância significa dizer que aquilo que eu estou dizendo para ela, quando ela escuta, é de fato importante para ela. Exemplo, vou dar um exemplo. Se eu disser, vamos imaginar que nós estamos aqui na mesma sala, tá? E aí eu digo para vocês assim, olha, gente, eu acho bom a gente sair dessa sala aqui agora e ir lá para a rua. Aí você vai olhar para mim e vai pensar, ué, por quê? Parece que não faz sentido, né? Mas se eu disser assim, gente, eu acho bom nós sairmos dessa sala aqui agora e irmos lá para a rua, porque o teto está caindo. Agora ficou importante? Agora foi importante, né? Porque o teto vai cair na nossa cabeça. Então, quando Jesus usou a palavra queridecetai, que é a palavra que ele falou lá, que vem de querigma, ele estava dizendo que nós devemos pregar o evangelho de uma forma que seja compreensível e relevante para quem ouve. Tá? Eu conversava com um pastor amigo meu e perguntei para ele assim, pastor, irmão, o que você está ensinando na igreja hoje, agora, atualmente? Ele falou assim, eu estou ensinando o livro de Abacuque. Eu falei, pá, Abacuque mas por que você está ensinando Abacuque? Aí ele respondeu para mim, olha, porque eu gosto muito da profecia de Abacuque. Eu acho muito interessante, acho a profecia assim bonita, né? Tá. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a terceira pergunta. Mas o que é que a sua igreja precisa que tem no livro de Abacuque? Entendeu? O que é que a sua igreja está precisando ouvir que tem no livro de Abacuque? Aí ele parou, pensou e falou, rapaz, eu não pensei nisso, não. Então, às vezes a gente está ensinando para alguém algo que essa pessoa não precisa. É como se eu tivesse, por exemplo, um cara vive numa ilha só de pedra, uma ilha só de pedra, no meio do mar, e eu vou lá ensinar para ele como é que apaga fogo. Qual a relevância que isso tem para alguém que vive num lugar que só tem pedra, não tem mato, não tem madeira, só tem pedra, no meio do oceano? Assim, aprender a apagar fogo, para quê? Tá vendo? Não tem relevância, né?
Então, eu preciso ensinar de forma compreensível, oferecendo para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Ou seja, elas precisam ouvir acerca da situação do homem sem Deus, elas precisam ouvir que Deus providenciou uma salvação em Cristo, elas precisam ouvir algo que, de fato, vai ser importante para elas. Senão eu posso ficar ali, como a gente diz, né, rodeando o topo e falando coisas sem importância e perder o tempo, né? Então, a segunda palavra, lembra? O evangelho deve ser pregado em testemunho. Essa palavra testemunho é martírion. Martírion, daí vem a palavra mártir, ou martírio. O que a palavra martírio diz para nós? Basicamente é sofrimento, né? Então, martírio é sofrimento. Mas essa palavra, ela traz uma outra ideia. É um testemunho que a gente vai dar através da nossa vida, do nosso comportamento, de como a gente vive, do nosso estilo de vida. Então, se você se lembra de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, lá Pedro fala assim: vivam de tal maneira que Jesus seja Senhor nas suas vidas e fiquem preparados para responder às pessoas que vão perguntar para você qual é essa esperança que você tem. O que ele está dizendo? Se a gente viver nosso estilo de vida, onde a gente está, mostrando para todo mundo que Jesus é Senhor na nossa vida, é Ele que manda em nós, é Ele que conduz a nossa vida, as pessoas vão observar isso e elas vão perguntar para a gente: o que é isso que você tem que eu não tenho? Entende? De onde é que vem essa esperança que você tem que eu não tenho? Então, esse testemunho é uma maneira de nós pregarmos o evangelho sem palavras, só com o nosso estilo de vida. Então, queridessetai, que vem de querigma, é falar. Martírion é viver, comportamento. Qual das duas você faz primeiro quando você conhece alguém? Você fala primeiro ou você apenas vive primeiro e a pessoa vê? Qual das duas? Vocês estão tímidos, né? Não, é bem provável que a gente não vai conseguir falar logo de cara assim, né? Mas na sua maneira de ser, na sua maneira de viver, você vai testemunhar. Testemunhando de Jesus com a sua vida, a palavra de Deus está nos dizendo que isso vai atrair as pessoas. As pessoas vão ser atraídas ao nosso estilo de vida. E aí elas vão perguntar: o que é isso que você tem? Pronto, agora chegou a hora de falar, tá vendo? Então, a primeira coisa que a gente faz para falar de Jesus é a nossa vida, o nosso testemunho de comportamento. As pessoas precisam ver diferença na nossa vida. Elas precisam ver Jesus na nossa vida. Quando elas virem isso, elas serão atraídas, mas elas serão atraídas a nós. Então, aí agora é a hora de você conversar, é a hora de comunicar, de falar, de querigmar, né? De pregar, falar de Cristo. Primeiramente, testemunha com a vida, depois testemunha com as palavras. Então, essa é a ordem que Jesus deu. Vocês vão pregar e testemunhar. Tá bom? A segunda passagem que eu quero mencionar, e eu já estou terminando, está em Mateus 28, que nós já lemos. Lembra daquele verbo que tem lá, o verbo ensinar? Ele diz que vocês vão ensinar tudo que eu mandei para vocês. Aquela palavra ensinar lá, ela é uma palavra que vem da palavra didática, didascontes, né? Então, vem da raiz didática do grego. Essa palavra na nossa língua, didática, ela fala de uma maneira de ensinar, né? Então, o ensino didático, ele pressupõe algumas coisas também. Quando o meu ensino é didático, primeiro, ele é um ensino organizado, é um ensino planejado. Eu não começo a ensinar de qualquer jeito e nem de qualquer lugar. Eu começo do começo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu conheço muita gente que, querendo evangelizar, querendo começar a evangelizar alguém,
começa pelo Evangelho de João. Né? Começa lá no Novo Testamento. Aí eu pergunto para você, a história bíblica começa no Novo Testamento ou no Velho Testamento? A história bíblica começa no Velho, né? Então, por que a gente começa a contar para as pessoas pelo fim da história? Por exemplo, quando a gente conta uma história para uma criança, a gente começa assim, era uma vez, não é? Ali é o começo da história. E como é que ela termina? Viveram felizes para sempre, né? É assim as histórias das crianças. Começar a contar a história bíblica, começar a contar a história bíblica pelo Novo Testamento seria começar a contar a história assim. E eles viveram felizes para sempre. Não faz sentido, né? Eu comecei a contar a história pelo fim. Então, o ensino didático, ele diz para nós que a gente deve começar pelo começo e, de forma organizada, planejada, seguir pela história, contando a história, ensinando, tá? Então, a gente, na nossa missão, aqui na Missão Novas Tribos, o Denis sabe bem, o Davi também, a gente começa a contar a história para povos que não conhecem, a gente começa a contar a história lá de Gênesis 1:1, porque é lá que a história começa. Começa a contar lá, e vai contando a história toda até chegar em Cristo. Não começa pelo fim, começa pelo começo. Então, essa é a ideia que está dentro da palavra que Jesus usou. Quando vocês ensinarem didaticamente, ensinem de maneira organizada e planejada. Agora, esse ensino didático, ele também pressupõe outra coisa. É um ensino que deve trazer aprendizado. Deuteronômio capítulo 4, se você está guardando aí, anotando, escreve aí e depois dá uma olhada. Em Deuteronômio capítulo 4, Moisés fala com o povo de Israel que ele está ensinando para eles alguma coisa. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 4:1 e 5:1, tá? Em Deuteronômio capítulo 5, Moisés fala que eles estão aprendendo alguma coisa. Então, 4:1, Deuteronômio 4:1, Moisés fala, estas são as leis do Senhor que eu ensino para vocês. Em Deuteronômio 5:1, Moisés fala, essas são as leis do Senhor que vocês aprendem. Agora, o curioso com isso é que no 4:1 e no 5:1, a gente tem ensinar e aprender, tá bom? Mas é a mesma palavra. A mesma palavra que em 4:1 é traduzida por ensinar, é a mesma palavra que no 5:1 é traduzida aprender. O que isso diz para você? O que significa isso? Hein, gente? E a mesma palavra é traduzida por ensinar e aprender. A mesma palavra. O que significa isso? Fala, Janine. Eu não sei se está errada, né? Mas eu entendo que, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente também tem que aprender. Quase. Bateu na trave. Mais. Outra ideia aí? Estão muito tímidos, viu? Doido. Se eu tivesse aí, já estava puxando a orelha de vocês já. Então, vamos lá. A mesma palavra significando ensinar e aprender, diz para mim que na mente de Deus, porque foi Deus que falou essas palavras, né? Na mente de Deus, ensinar e aprender são a mesma coisa. Percebe? Então, se eu estou ensinando, olha bem, olha para mim aqui um pouquinho. Se eu estou ensinando, mas você não está aprendendo, eu não estou ensinando. Entendeu? Eu estou falando um monte de coisa aqui, mas se você não aprendeu o que eu estou ensinando, eu não ensinei, eu só falei. Ensinar, do jeito que Jesus falou aqui, quando ele usou essa palavra aqui, didascontes, didática, Jesus estava pensando que quando você ensinar, as pessoas vão aprender. Elas têm que aprender, senão você não está ensinando. E esse aprendizado é um aprendizado reprodutivo, quer dizer, eu ensinei para você, você agora pode ensinar para outra pessoa.
Se você não consegue ensinar para outra pessoa o que eu ensinei, é porque você não aprendeu. Entendeu? Por isso é muito importante, quando a gente ensina, a gente, de alguma forma, a gente precisa saber se aquela pessoa está entendendo, está aprendendo o que eu estou dizendo. Porque senão a gente perde o nosso tempo e o tempo dos outros também, né? Certo? Então, vamos lá, vamos fechar aqui, que esse é o último ponto. Quando Jesus falou lá em Mateus 28 que a gente deve ensinar, ele falou, ensinem de maneira organizada, planejada, e ensinem com uma preocupação. Essas pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo? Elas estão aprendendo? Porque se elas não estão aprendendo, eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Ele quer que eu ensine, de forma que elas aprendam e possam ensinar outros. Por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Que você deve ensinar a homens fiéis que sejam capazes de também ensinar a outros. Esse é o tipo de ensino de um discipulado. No discipulado tem que haver ensino, aprendizado e reprodução. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, e eu queria, novamente, como eu comecei a falar, chamar a sua atenção para que a má compreensão do que, de fato, a palavra de Deus está nos dizendo, pode nos levar a tentar fazer a obra de Deus do nosso jeito. Não do jeito que Deus designou, Deus determinou. Se a gente tentar fazer a obra de Deus do nosso jeito, então nós estamos fazendo a nossa obra, não a obra de Deus. Isso é sério, né? Então, eu acredito, sinceramente, que Deus disse para nós o que fazer, mas também disse como fazer. E eu espero que você vai se lembrar disso, né? Que a verdadeira ordem que ele nos deu foi fazer discípulos, onde quer que estejamos. Até que ele nos diga para sair de lá e ir para outro lugar. Mas a ordem é discipular. Em segundo lugar, o verdadeiro desafio é comunicar. Não são outras coisas. Até a falta de sustento, que é uma coisa que assusta missionários, né, como eu, até isso não é o grande desafio. O grande desafio é poder comunicar com as pessoas, comunicar Jesus a elas. E, por último, a gente viu que em Mateus 24 e Mateus 28, Jesus falou como é que a gente deve fazer, né? A gente deve pregar de uma forma compreensível, relevante, a gente deve testemunhar com nossas vidas, com nosso comportamento, e a gente deve ensinar de uma forma que as pessoas aprendam e possam ensinar outros. Certo? Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje, que a minha oração é que Deus, de fato, mostre isso para você ali no seu estudo e que, de fato, isso faça diferença no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida daqui para frente, tá bom? Se tem mais algum comentário ou pergunta, fique à vontade, a gente tem aí mais nada de tempo, né? O tempo já acabou. Mas se você tem alguma coisa para falar, fique à vontade. Se não tem, então eu devolvo a palavra aí para a Janice, né? Você pode encerrar para nós, minha irmã. Eu me coloco aí à disposição, tá bom? A qualquer hora que vocês precisarem, estou por aqui. Muito bom, pastor. Eu gostei bastante do estudo. Realmente, vamos dizer que o livro de Mateus, como a gente nunca viu, né? Ensinado totalmente diferente, deu um outro olhar para os versículos, de uma forma que eu particularmente, nunca tinha parado para analisar dessa forma como o senhor ensinou hoje. Onde foi que eu vi? Acho que foi, no primeiro versículo, que o senhor falou, todo mundo, quando fala no versículo, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, todo mundo pensa que é o ide, né? A ordem. Até porque, digamos que somos todos ensinados desde pequenos que essa é a ordem de Jesus, que é ide e fazer discípulos. Então, deu um certo olhar a cada um de nós que nós entendemos. Eu entendi, né? Que realmente não importa o lugar que nós estejamos, o importante é fazer discípulos. E eu também entendi que o fazer discípulos não é só você semear a palavra e deixar de mão. Você tem que fazer o acompanhamento,
tem que trazer para junto de si aquela pessoa, poder estar ali ensinando, a passo a passo, até porque as pessoas elas não vão entender tudo você só falando uma única vez, né? Uhum. A não ser que realmente o Espírito Santo possa incomodar ela a ter vontade de querer descobrir, né? Querer conhecer mais a palavra de Deus, e aí ela ir junto com o Espírito Santo e ir em busca da Bíblia e estudar. Mas, passo já a palavra, Marcos. Mas, fora isso, eu creio que precisa, assim, sim, de um acompanhamento, a gente precisa acompanhar a pessoa até que ela esteja, que digamos, preparada para, assim, estar repassando, né, a mensagem que ela aprendeu, para a gente possa entender que realmente ela aprendeu aquilo que a gente estava ensinando, né? Foi isso que eu entendi. Pode falar, Marcos. É interessante, eu estava acabando trabalhando aqui, ouvindo, tá? Desculpa não ter interagido, mas sobre o que o pastor falou sobre comunicação, eu tive uma situação um dia que uma pessoa estava pregando, né? Um amigo meu, e aí ele, ao término da pregação, ao término do culto, ele chegou para mim e falou assim: Marquinhos, o que que você achou? Você achou que a pregação foi boa? Aí eu fui, olhei para ele e falei: rapaz, é difícil de perguntar. E de responder também. Eu fui, chamei uma senhorinha na frente dele, aí eu perguntei para ela: irmã, a senhora entendeu a pregação que foi feita pelo nosso irmão hoje? Aí ela foi e falou assim: eu entendi muito bem. Aí eu virei para ele e falei: então, parabéns, a sua pregação, ela foi muito boa. Que foi exatamente isso que eu falei com ele. E aí ele ficou olhando para mim e eu disse: a comunicação, ela só existe quando a outra pessoa entende. Na verdade, o sinônimo de comunicação é você ter um transmissor, né? E você também ter um emissor, uma pessoa que recebe essa informação. Então a comunicação ela só está completa quando você transmite e o outro lado entende. Aí você tem uma comunicação. Quando você transmite, o outro lado não entende, o outro lado tem dificuldades, então ou a sua informação não foi passada de forma apropriada, ou teve uma falha no meio do caminho. E aí é muito engraçado que eu vi outra pessoa perguntando para esse amigo e ele fez a mesma coisa. Chamou uma pessoa e falou: você entendeu a pregação? E é realmente isso daí. É a preocupação com a comunicação. Ô Marcos e Janir, deixa eu me dar uma dica aqui, né, sobre esse assunto. Quando a gente pergunta para alguém assim, você entendeu o que eu falei? E ela responde: entendi. O que a gente sabe? Na verdade, a gente não sabe nada, né? O que de fato ela entendeu, como ela entendeu, a gente não sabe. A gente só sabe a resposta dela é sim, entendi. Mas o que ela entendeu? Então, uma dica que eu dou para você é você usar um negócio chamado feedback. Vamos falar no feedback? O feedback é assim, quando você pergunta para a pessoa: você entendeu o que eu falei? Aí ela diz: entendi. Então, fala para mim o que eu falei para você. Entendeu? Sim. Você fala assim: olha, a vaca é malhada, tá bom? Aí você pergunta: você entendeu o que eu falei? Entendi. Então, fala para mim. Aí ela fala assim: o boi é preto. Ela entendeu? Não. Não, né? Então, esse feedback, esse retorno é muito importante para a gente saber se de fato a pessoa entendeu. Porque ela pode ter entendido outra coisa. Então, quando você pergunta: você entendeu? Ela diz: entendi. Mas você não sabe o que ela entendeu. O jeito que a gente tem de saber é pedir para ela: tá, você entendeu? Então, agora explica para mim como é. Eu faço muito isso em sala de aula, sabe? Eu dou aquela explicação, tal, você entenderam? Aí todo mundo fala: então agora, fulano, explica para mim o que eu falei. Pronto, já não sabe mais. Não consegue falar, né? O sinônimo, o sinal aqui é que eu não estou conseguindo alcançar o pessoal, entendeu? Então, se ela disser para mim assim: entendi, aí você pede o retorno e você percebe que ela não entendeu, olha, o problema não é dela, o problema é seu. Sim. O problema, o desafio é de quem está ensinando. É você que tem que dar um jeito nisso. Entendeu, Marcos? Sim, senhor. Oi. Aí.
Tudo isso. Alguém mais quer falar? Damiana, Cláudia. Fala de. Ah, o Denis quer falar. Fala, Denis. Foi muito boa a fala do Carlos, né? Tivemos o privilégio para receber ele aqui em Imperatriz 2 vezes, 2 workshops. Gente, Carlos tem história para contar que deixa seu cabelo ficar em pé, assim, é impressionante. E espero que ele pode voltar outras mais vezes, compartilhar a sua história, suas experiências. Saudade Mas de coisa aí, rapaz. Tem que marcar outro daqueles workshops aí. tem que voltar, sempre tem que voltar, tem que marcar mais workshops aqui. Mas eu acho muito legal a sua fala sobre os 4 sementes, os 4 solos, na verdade, né? E tendo ação Curumim, nós entendemos que é muito importante esse princípio de preparar os corações das crianças. Antes de entregar o evangelho, a gente joga as sementes do evangelho, mas se o solo não tiver algum preparo para receber, ela não vai pegar raiz, não vai gerar vida e vai acabar sufocando, ou o espaço vai roubar. E, sim, nós podemos lançar as sementes, mas eu acredito que eu estou pensando como a gente pode preparar 7 histórias principais, porque o público-alvo que nós alcançamos é crianças de 5 a 12 anos, isso é 7 anos. Então, se nós conseguirmos montar 7 histórias principais, um programa mais ou menos preparado para que essas histórias comecem a ser assimiladas na vida das crianças, para que quando elas estiverem maior, elas já estarão mais preparadas para receber os sementes do Evangelho, e aqueles sementes vai pegar vida dentro da memória, dentro daquelas experiências, dentro das histórias crescendo, e elas poderão ter uma facilidade maior para reter os sementes do Evangelho, para que ela possa gerar vida, gerar fruto na vida das crianças. Então, é uma coisa que eu tenho pensado há muito tempo, só que ainda não consegui tomar ou ver quais histórias principais que tem que ser feito. Mas eu deixo essa fala aqui na gravação também. Mas é algo muito importante. Nós conseguimos elaborar 7 histórias e elas sempre ficam circulando, repetindo, para a criança crescer, ter uma nova geração de crianças pegando aquelas mesmas histórias dentro da fase de 7 anos. Mas muito obrigado por sua participação, sua palavra aqui hoje. Deu para perceber no olhar, na fala de todo mundo, que foram bem abençoados. Tanto como eles, mas eu também. Meu privilégio. Obrigado. A conversa tá boa, né? Os feedbacks estão bons, mas eu vou falar só mais um pouquinho, né? Puxando realmente para esse lado que o Denis, que eu ia falar um pouco do lado infantil das crianças, né? É muito importante realmente a comunicação. Você tem que saber como comunicar, como transmitir a mensagem para as crianças, porque você falar para um adulto é muito fácil. Você vai, fala, possa ser que eles entendam, possa ser que não entendem, mas você está falando. Agora, para uma criança, é muito diferente, porque você tem que... até a forma de como você conta a história bíblica, ela vai... Como é que eu posso dizer? Ela vai incentivar, né? Ela vai... Digamos, meu Deus, fugiu a palavra da memória. Mas ela vai dar um olhar, né, para a criança. Se você chegar, como eu sou professora da escola bíblica, se você chegar apenas com a sua lição e ali, pronto, bora, criança, eu vou contar a história de fulano de tal hoje. Aí você só lê o que está na lição e não chamar a atenção delas para o que realmente você quer passar, elas nunca vão entender. Elas ouviram você contar a história, mas não entenderam a mensagem que realmente é para ser passada. Então, essa comunicação, ela é muito importante e necessária em todas as áreas. Eu vejo, assim, que em todas as áreas mesmo,
E independente de faixa etária, você tem que saber como transmitir a mensagem do evangelho para as crianças, para o adolescente, para o adulto e para os mais velhos. Cada um, eles têm uma forma de comunicação diferente. E nós temos que pedir muito a Deus essa direção e essa sabedoria para poder aprender a se comunicar com as pessoas. Amém. Isso mesmo. Mais alguém quer falar para fechar com chave de ouro? Se não tiver Não, né? ninguém, então... Acho que não. Então, pastor, você pode estar orando, encerrando a nossa palestra hoje, por favor? Pois não. Nosso Deus, te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado sobre nós, pelo privilégio, Deus, que é nosso, de podermos não apenas conhecer o Senhor nas nossas próprias vidas, mas também fazer o Senhor conhecido em outras vidas. Obrigado, Deus, por esse momento tão gostoso, especial, estar aqui com esses irmãos, que são também teus filhos, são também teus servos, e pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um, onde eles estão, naquilo que estão fazendo, que eles estejam, Deus, a partir dessa nossa conversa aqui, mais fortalecidos, mais animados, entendendo melhor aquilo que o Senhor deseja de nós, que o Senhor nos abençoe no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no trabalho, e que, ó Deus, seus corações estejam sensíveis ao Senhor. Se for o teu desejo chamá-los, ó Deus, para um ministério mais longe, mais distante, quem sabe entre povos não alcançados, que o Senhor também mostre a cada um deles o teu desejo, que haja um coração sensível a responder ao Senhor. Abençoa-os, a Deus, no restante dessa noite, guarda as nossas vidas, eu te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então é isso. Tchau, Bom, tchau. gente. Até a próxima. Estamos por aqui quando precisarem, tá bom? Tá certo, pastor. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Você consegue parar a gravação, Janilson? Deixa eu procurar aqui. Onde é que é? Ah, tá aqui. Achei. Tchau, tchau, Harrison. Parou? Ainda não. Tem que clicar mais uma vez. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se... Conseguiu? Eu tô clicando, mas não tá. Eu tô clicando, mas não tá indo, não. Não tá fechando. Tá, vou te mostrar aqui como é que é. Espera aí. Aqui na minha tela tem 3 botõezinhos aqui. Aí aqui você clica parar a gravação. E aqui no lado parar a gravação novamente. Aí mais uma vez ela vai clicar. Parar a gravação 3 vezes. Quer tentar? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Agora deu. Eu acho.